São benditas as sãs alegrias, quando reina no lar doce amor. Os caminhos pisamos juncados, sim, juncados de ramos em flor. Surgem bênçãos de todos os lados, quando reina no lar doce amor. Saboroso é o pão que fruímos, se o fruímos de nosso labor. Sim, contentes em tudo sorrimos, quando reina no lar doce amor. Os pais crentes aos filhos afirmam as verdades da lei do Senhor, e com obras o ensino confirmam, quando reina no lar doce amor. Se sentimos em casa a pobreza, se a pobreza também ao redor, suportável será com certeza, quando reina no lar doce amor. Olá, amados. Mais uma vez estou aqui, Pastor Ricardo, para trazer a palavra do Senhor para você e sua família. E desde já, meu desejo é que a graça do Senhor esteja invadindo o seu coração, o coração da sua família. Nós estamos no mês de maio, estamos fazendo menção ao mês da família, trazendo estudos voltados para a família, para a importância da família diante dos caminhos do Senhor Deus. E eu quero, nesta ocasião, fazer a leitura no livro de Josué, capítulo 24, versos 14 e 15, que dizem assim: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então esse trecho termina com estas palavras de Josué, no verso 15, dizendo: Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. No capítulo 24 de Josué está dentro de um contexto amplo, onde o povo do Senhor já havia se instalado em Canaã, as conquistas haviam sido bem-sucedidas, o povo já estava com suas famílias devidamente instalados, agora desfrutariam da promessa do Senhor, promessa que Deus havia feito aos seus pais no passado, que daria uma terra que manava leite e mel, e agora era o momento de desfrutar disto. Tudo havia sido bem sucedido. Deus havia cumprido com sua promessa e abençoado então o seu povo. O povo antigamente vivia no deserto, ou peregrinou, na verdade, no deserto durante cerca de 40 anos. E nesse período o povo vivia em tendas, não tinha um rumo certo, um local certo, vivia peregrinando pelo deserto. Agora a situação era diferente. O povo estava habitando numa terra e desfrutando da delícia da bênção do Senhor, a terra que manava leite e mel, Canaã. A preocupação de Josué é que depois de uma conquista bem-sucedida, depois daquele momento onde a tempestade havia cessado, ou seja, o povo já não estava mais vivendo no deserto, já não peregrinava mais, agora estava debaixo da bênção, vivendo na terra que o Senhor havia prometido. Agora a preocupação de Josué era a seguinte: será que o povo não vai esquecer do Senhor? Será que o povo vai deixar de olhar para Deus e lembrar dos atos poderosos dele na história do seu povo? Será que esse momento de paz, de calmaria, não fará com que o povo deixe
de servir ao Senhor, de adorar, de olhar para esse Deus tremendo que já havia abençoado tanto esse povo. Então, no capítulo 24, Josué reúne o povo para transmitir algumas instruções da parte do Senhor. Perceba que no verso de número 2 do capítulo 24, tem as seguintes palavras iniciais. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Assim diz o Senhor, Deus de Israel. A partir daqui, Josué estava dizendo: quem vai falar não sou mais eu sou simplesmente um porta-voz. Mas as palavras que serão entregues e registradas nesse momento são palavras do Senhor, Deus de Israel. Então, gostaria que nesse momento você recebesse esta palavra como um assim diz o Senhor para a sua vida e também para a sua família. Diante desse aspecto de que o povo estava reunido para ouvir algumas instruções do Senhor, Deus vai falando e trazendo à memória do povo, por meio de Josué, os seus atos poderosos, tudo que ele havia feito ao longo da história com os antepassados daqueles que estavam entrando em Canaã, e vai mostrando as bênçãos que ele havia derramado sobre o seu povo, o sustento, enfim, tudo quanto ele havia feito até que o seu povo chegasse ali em Canaã. E quando chegamos aqui no verso de número 14, que lemos, e também o verso de número 15, é um momento em que Josué chama o povo para renovar um compromisso, uma aliança com o Senhor Deus, para que o povo tivesse o coração disposto a andar, ou a continuar, na verdade, andando nos caminhos do Senhor. Por isso, o verso 14 inicia com essas seguintes palavras: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Eu gostaria de falar nesse momento sobre o tema Minha Família no Altar do Senhor. A minha família no altar do Senhor. E quero trazer aqui algumas evidências para ver se sua família está andando no altar do Senhor. Evidências para que possamos observar se a nossa família está de fato no altar do Senhor. E a primeira evidência que eu quero destacar está no verso de número 14, mesmo quando diz: agora, pois, temei ao Senhor. Josué 24, verso 14. Agora, pois, temei ao Senhor. Esta é a primeira evidência de que a nossa família está no altar do Senhor. É uma família temente ao Senhor. Uma família que demonstra temor no coração, que tem temor ao Senhor Deus. Muitas vezes, quando se fala de temor, às vezes as pessoas pensam no medo, no pavor. Tem que ter medo de Deus. E a ideia de temor a Deus, embora, obviamente, que tememos a ira, tememos o castigo, o poder de Deus, enfim, mas o temer a Deus vai muito mais além do que isto. O temor a Deus está completamente relacionado ao conhecimento que temos sobre Deus. Não há como dizer que tememos a Deus se não conhecemos a Deus. Como vamos temer um Deus que não conhecemos? Então o temor está relacionado ao conhecimento que temos sobre Deus, sobre a história de Deus, ou sobre os atos poderosos de Deus na história do seu povo, na história dos nossos antepassados, a forma como ele cuida das nossas vidas, os atos poderosos de Deus na nossa própria vida, na nossa própria história, a forma como ele confortou muitas vezes você, a sua família, a forma como o Senhor derramou a providência dele, de forma que todas as coisas ele foi dirigindo, governando sobre a sua vida, a forma como ele derramou até o dia de hoje a provisão maravilhosa dele sobre a sua família, não deixando que faltasse aquilo que você precisa para o seu dia a dia, a forma também como ele cuidou dos seus antepassados, daqueles que andaram também nos caminhos do Senhor. Então o temor está associado ao conhecimento que temos sobre Deus, os atos de Deus, os atos poderosos de Deus na história do seu povo, está associado também ao conhecimento que temos sobre o poder de Deus na história e também sobre o conhecimento que temos da graça de Deus. Estudamos recentemente sobre a salvação, sobre a graça de Deus em nossas vidas. Quando entendemos que esse Deus foi tão tremendo a ponto de derramar a sua graça sobre nossas vidas, graça salvadora, e essa graça salvadora
ela exigiu o sacrifício do seu Filho amado, Jesus, que foi à cruz se entregar pelos nossos pecados. Quando conhecemos esta graça e esse amor tão grande de Deus por nós, a ponto de entregar o seu Filho, então é por meio destes caminhos que vem o temor ao Senhor Deus. Quando olhamos a história, ou os atos poderosos de Deus na história do seu povo, quando reconhecemos o poder do Senhor em nossa vida e também dos nossos familiares, e quando entendemos e conhecemos a graça e o amor de Deus sobre as nossas vidas. Temei ao Senhor. Você e sua casa precisam temer ao Senhor Deus. Levar em consideração os atos poderosos de Deus. Não descartar tudo aquilo que Deus já fez. E quando olhamos para tantas bênçãos que o Senhor já derramou sobre a nossa família, certamente nós nos rendemos diante do Senhor com o coração completamente cheio de temor. Passamos a ser tementes a cada dia quando valorizamos o poder do Senhor, os atos poderosos dele sobre as nossas vidas. Principalmente quando olhamos para a história da salvação, quando vemos a graça abundante de Deus, a graça inclusive que superabundou diante dos nossos pecados, graça maravilhosa que nos tirou do inferno e nos colocou na sua maravilhosa luz. Então passamos a temer ao Senhor Deus. E certamente não podemos deixar de contar isso também aos nossos filhos, pois eles precisam aprender a temer ao Deus tão poderoso e maravilhoso que nós servimos, assim como nós também devemos temer. Temer o nosso Deus e assim sermos exemplos também aos nossos filhos. Então, esta é a primeira evidência de que a nossa família de fato está no altar do Senhor, quando tememos ao Senhor, nosso Deus. A segunda evidência de que nossa família está no altar do Senhor também está no verso de número 14, quando diz assim: e serviu com integridade e com fidelidade. Serviu com integridade e fidelidade. Esta é a segunda evidência de que a nossa família está no altar do Senhor. É quando nós servimos ao Senhor Deus. Minha família, a sua família. Precisamos servir a esse Deus tremendo, a esse Deus maravilhoso. Tememos a Ele porque conhecemos esse Deus. E agora precisamos aprender a servir. A ideia mesmo é daquele que se coloca em prontidão como um servo, que está sempre pronto a seguir o seu mestre e a fazer aquilo que for necessário em sua obra. Então, quero inclusive lembrar que no verso de número 14, inicia dizendo: temei ao Senhor e servi a este Senhor. O nome que é trazido aqui por Senhor é o nome que tanto já aprendemos, Yahvé, que traz a ideia de um Deus de aliança, de um Deus que tirou o seu povo do Egito, quando o povo estava sofrendo maus tratos e vivendo ali como escravo. Então é um Deus que de fato se preocupou com o seu povo, é um Deus zeloso, um Deus que abençoou o seu povo. Então trata-se de um Deus que tem aliança com esse povo e zela por esta aliança. Então nós somos chamados a servir, ou a servirmos com nossa família a esse Deus maravilhoso. Agora, quando o verso 14 diz que temos que servir ao nosso Deus, diz que temos que servi-lo com integridade e com fidelidade. A ideia de integridade traz em si o conceito de retidão, daquele que de fato está servindo sem se desviar para um lado e nem para o outro. Aquele que está com os dois pés na obra do Senhor, nos caminhos do Senhor, que não vai se desviar em um momento de adversidade ou em um momento qualquer, mas que ele estará sempre diante do Senhor Deus. Servir ao Senhor com integridade e também diz com fidelidade. Na sequência, quando fala que temos que servi-lo dessa forma, com integridade, com fidelidade, Josué diz: deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Mais uma vez ele volta a enfatizar a importância de servir ao Senhor. Abandonem os falsos deuses, deixem os deuses que vossos pais no passado serviram. Inclusive o termo servir aqui também é traduzido por adorar também. Deixem esses deuses, abandonem eles e servi somente ao Senhor Deus.
com fidelidade, sejam fiéis a Ele, sirvam a Ele de forma íntegra e também com fidelidade. A palavra íntegro, ou servir com integridade e fidelidade, ambas associadas, trazem a ideia de que somente a esse Deus serviremos. Não buscaremos absolutamente mais nada. Não buscaremos outro. Estamos felizes e satisfeitos com esse Deus tremendo. Então, é a esse Deus que tem aliança com a minha família que eu vou servir. Eu quero lembrar que o primeiro mandamento que encontramos lá no livro de Êxodo, no capítulo de número 20, no verso de número 3, quando o Senhor Deus entregou a tábua contendo os 10 mandamentos ao povo dele, Israel, por intermédio de Moisés, o primeiro mandamento que o Senhor destaca ao seu povo é: não terás outros deuses diante de mim. Não terás outros deuses diante de mim. E aí, na sequência lá de Êxodo capítulo 20, Deus vai falando que somente a Ele o povo deveria servir, não deveria servir a outros deuses, enfim. Mais uma vez aqui, Josué traz à memória do povo a importância de que o povo deveria servir a Deus, então, com integridade, ou seja, com retidão, sem se desviar, com fidelidade, ou seja, o povo não poderia ser infiel a Deus, servindo a outros deuses. Inclusive, a cultura cananeia, ou dentro da cultura cananeia, existia ali a adoração a alguns deuses pagãos, como por exemplo Baal, enfim, e outros deuses mais. A preocupação é que o povo do Senhor não servisse a esses deuses que eram chamados de falsos deuses. Por quê? Porque eram feitos por mãos humanas, deuses de madeira, enfim, deuses que eram criados por mãos humanas. O Deus que nós servimos, o Deus que nós todos os dias clamamos e temos que servir a Ele com integridade e com fidelidade, é um Deus todo-poderoso. Ele não é feito por mãos humanas. É o Deus que criou os céus e a terra. É o Deus autoexistente. É um Deus eterno. Conforme vimos quando estudamos sobre a salvação, Ele planejou a nossa salvação antes da fundação do mundo, porque Ele é eterno, sem tomar conselho com absolutamente ninguém, com anjos, com nada. Ele assim decidiu e Ele assim resolveu nos salvar e assim Ele fez. É esse Deus tremendo e poderoso que nós devemos servir. Não precisamos nos desviar dos caminhos dele para servir outros deuses. Não precisamos colocar a nossa fé e a nossa esperança em outros caminhos, mas servir somente a esse Deus. Ele é tremendo e Ele é poderoso. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates, no Egito, e servi ao Senhor. Então Josué diz o seguinte também ao povo: mas, se vos parece mal, lá no verso de número 15, servir ao Senhor, e observe que sempre a palavra Senhor aqui, ela está traduzida a partir da palavra hebraica Yahvé. Escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Na verdade, Josué estava dizendo o seguinte: se vos parece mal servir a Deus, esse Deus que tirou vossos pais da terra do Egito e vos trouxe até aqui, dando esta terra de presente, terra que manda leite e mel, então escolham outros deuses. Escolham quem vocês vão servir. Querem servir aos deuses que vossos pais serviram no passado? Não dão em nada, pois não foram aqueles deuses que haviam dado de presente Canaã, a terra prometida. Mas Yahvé, Ele é quem tinha dado Canaã como presente dele ao seu povo, a Israel. Então, na sequência, Josué diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quanto a vocês, eu não sei. O que vocês vão fazer? Quais serão vossas atitudes? Quem vocês vão servir, eu não sei. Depois de todas essas instruções, depois de trazer à memória tudo quanto Deus fez aos nossos pais e também a nós, e a bênção da terra prometida, se vos parece mal servir ao Senhor, escolham outros deuses, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Tenha essa atitude, essa disposição de colocar a sua casa nos trilhos, nos caminhos do Senhor, para que ela sirva com integridade e com fidelidade somente ao Senhor. E não esqueça, lembre-se lá de Êxodo capítulo 20, nos 10 mandamentos.
Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro mandamento, importante, muito importante. Precisamos temer somente o nosso Deus, servir somente o nosso Deus e servir assim com integridade. Não precisamos nos desviar e nem devemos nos desviar. Precisamos ser fiéis a esse Deus tremendo, a esse Deus poderoso. Quando a sua fé estiver sendo provada, a quem você vai recorrer? Quando você perceber que a sua família está diante de uma adversidade, de uma provação, o que fazer num momento como este? Recorra ao Senhor. No dia da angústia, clame e clame àquele que pode de fato te ajudar, àquele que tem poder. Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que tem poder para nos salvar, e somente Ele é quem pode nos salvar. Clame a esse Deus e coloque a sua família junto com você neste propósito de servir ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Minha família no altar do Senhor. Quais são as evidências de que a sua família está no altar do Senhor? A primeira: a sua família teme ao Senhor. Sua família é temente ao Senhor? Conhece a história de Deus no passado, a história de Deus na sua própria família? Conhece a graça e o amor de Deus? Essa é a primeira evidência. Quando então nós tememos ao nosso Deus. A segunda evidência de que a nossa família está no altar do Senhor é quando servimos ao Senhor com integridade, sem se desviar, sem olhar para um lado direito nem para o esquerdo, mas sempre olhando para o nosso Deus. E quando servimos a Ele também com fidelidade. Jamais podemos ser infiéis a esse Deus, pois Ele é um Deus zeloso e um Deus ciumento. E que esse Deus tremendo, esse Deus maravilhoso, seja o Deus da sua casa, da sua vida, o Deus da sua família. Que você possa ter a mesma disposição que Josué, quando disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Coloque então a sua família no altar do Senhor, para que vocês juntos possam servir a esse Deus tremendo e poderoso. Um grande abraço, fiquem na paz do Senhor e que Ele abençoe a sua família.